Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo de guia de temporada, dessa vez da temporada de verão ou julho de 2017, sempre lembrando que tem 4 temporadas de anime ao ano e cada uma delas dura 3 meses. Pra quem quiser saber quais animes da temporada anterior continuam nessa, tá a lista aí na tela. E pra quem vive me perguntando, cadê Nanatsu no Taizai, cadê DXD, todo guia de temporada pergunta sobre eles. Olha, não tem temporada confirmada pra eles ainda. Pode ser pra essa temporada? Até pode, mas seriam anunciados bem em cima da hora. É mais provável que sejam para a próxima temporada ou quem sabe para 2018. Se anunciarem para essa temporada, eu vou comentar sobre eles no Guia Parte 2. E dito isso, vamos à lista. No Game No Life Zero, o filme. Esse vai sair dia 15 de julho no Japão, mas infelizmente, enquanto faz parte dessa temporada, só quem está no Japão vai poder assistir ele no cinema. A gente vai ter que esperar mais um pouco. A história, no caso, não vai ser original, vai ser a adaptação do volume 6 da Light Novel. O diretor e estúdio são os mesmos da primeira temporada, então não deve ter grandes mudanças na qualidade visual. E sim, os personagens ficaram muito parecidos com o protagonista e a irmã dele. O trailer, por sinal, ficou bem bacana. Quem quiser dar uma olhada nos trailers completos de todos os animes que eu vou mostrar aqui, é só dar uma olhada no guia escrito, tem o link para ele na descrição do vídeo. O Wari Monogatari 2017, ou o Wari Monogatari Parte 2, para quem já conhece todos os animes da franquia Monogatari, não tem por que não assistir esse. É o mesmo diretor, o mesmo estúdio, é tudo igual aos outros animes. E pra quem não conhece a franquia Monogatari, eu já fiz um guia sobre ela, dá uma olhada lá porque é uma franquia bem confusa, cada um dos animes tem um nome diferente e eles não seguem uma ordem muito linear em termos de cronologia. Isso atrapalha bastante também, a gente não sabe por onde começar e não sabe por onde continuar. Então quem tiver dúvida quanto a isso, dá uma olhada lá, tem um link para esse guia aí na tela e na descrição do vídeo. Sayako Reload Blast. Esse conta a história de 4 homens na Índia combatendo ameaças sobrenaturais. Ele é um anime bem antigo, a última temporada foi de 2005. Aparentemente estão tentando fazer marketing para um jogo que vão lançar dele agora. Aí fizeram essa terceira temporada. Já tem 2 temporadas antes dessa. Eu nunca vi todas as temporadas, mas não deve ser parecido com elas em termos de estética, deve atualizar um pouco. Deve ter outras mudanças também, até porque mudaram o diretor e mudaram o estúdio. O estúdio é desconhecido, então não tem como prever exatamente o que vai sair, se vai ser um negócio bom ou ruim. Geralmente, os estúdios conhecidos entregam coisas variando de ruins a medianas, mas para quem ficou mais de 10 anos desejando a continuação dessa história, tá aí. Hina Log from Luck and Logic, essa é a prometida continuação de Luck and Logic, só que mudaram completamente a história. A outra era focada em um protagonista masculino, que tinha uma base de aliados e tal, a história era mais dark, lutando contra criaturas sobrenaturais e tudo mais. Essa aparentemente é sobre uma princesa que vai para um colégio especial, que treina Logicalice, que é aquele pessoal que usa armadura e tal, e a história vai se desenvolvendo conforme ela vai fazendo amigas. Parece um negócio focado naquele negócio de garotinhas bonitinhas e tal, mais fofinho, a não ser que tem um plot twist maluco e vira um negócio dark. Parece que eles mudaram completamente o esquema comparado à primeira temporada. Por que fizeram isso? Porque a primeira temporada vendeu mal. Tudo bem que o propósito maior desse negócio todo era vender cartas, tem um monte de cartas e tudo mais. Esse anime foi baseado num jogo de cartas. Mas ainda assim, graças ao fracasso da primeira temporada, eles estão tentando uma abordagem diferente ao que parece. Quem se interessar pode dar uma olhada, mudou o diretor, mas o estúdio é o mesmo, então a animação deve ser boa. Symphogear, 4ª temporada, ou seja, lá o nome esquisito que eles escolheram dar. Cada temporada de Symphogear tem um nome totalmente diferente, assim como outros animes fazem. É muito mais fácil colocar números, facilita muito a vida de quem quer assistir depois, mas tudo bem. É o mesmo diretor, mesmo estúdio, é tudo igual às temporadas anteriores, então quem gostou delas não tem motivo para não assistir essa. New Game, 2ª temporada, o diretor e estúdio é o mesmo da primeira temporada, e para quem não conhece a história é sobre um bando de garotas trabalhando em uma empresa de criação de jogos. Hellgirl, 4ª temporada, esse aqui passou no Brasil, inclusive, dublado no canal Animax, falecido canal Animax, eu acho que nem existe mais. E bom, conseguiu manter a mesma staff, vai ser a mesma staff das temporadas anteriores, só que em tese, a 3ª temporada era para finalizar a história. Agora eles estão continuando, vai ser metade recap e metade original. A história acompanha uma garota que manda pro inferno pessoas cujos nomes são colocados em um website, em troca de quem fez o pedido também ser mandado pro inferno depois da morte. Já faz mais de 8 anos da última temporada, eu não faço a mínima ideia de por que eles resolveram ressuscitar esse anime. Mas quem puxa a franquia, tá aí mais uma temporada. Touken Ranbu Hatsugeki, esse aqui já teve uma adaptação pelo estúdio Dogakobo, esse aqui vai seguir um modelo diferente, é um clima mais dark, e você não precisa assistir o outro anime para assistir esse. Os dois, ambos são adaptações do mesmo jogo, onde espadas ganham forma física para lutar contra criaturas querendo alterar o tempo, alterar a história do Japão. Aí eles voltam até esse tempo e impedem essas criaturas, é basicamente essa a premissa. Quem quiser pode dar uma olhada nesse, quem não gostou do outro pode dar uma olhada, porque vai ter um clima meio diferente. A animação deve estar muito boa, esse estúdio Photoball é famoso por isso, ele é bem conhecido pela franquia Fate. Já o diretor eu não tenho muito como prever, ele nunca fez nada antes, então é esperar pra ver.
Nanamaru Sanbatsu. Esse conta a história de um garoto que entra em um clube de quiz e a história vai seguindo a partir daí, dele participando de vários torneios de quiz. Tem anime de tudo, realmente. Daqui a alguns anos, quando perguntarem qualquer coisa que falarem de um anime, vai ter um anime sobre isso. O diretor e estúdio desse anime são só medianos, então não espere uma parte estética muito acima da média, mas se o material original, que no caso é um mangá, for bom, pode sair algo legal, é esperar pra ver. The Reflection Wave 1, eu tô imaginando se deram esse nome porque já estão planejando no Wave 2, será que é um split curvo? Bom, de qualquer forma, a ideia original desse anime é do Stan Lee, sim, aquele cara da Marvel, junto ao diretor desse anime, que é extremamente autoral. Na história ocorre um evento sobrenatural na Terra que dá poderes a várias pessoas, algumas viram vilões e outras viram heróis. A história vai seguindo a partir daí, é bem simples, aquela premissa de super-herói e tudo mais. Já esse diretor, eu tenho minhas dúvidas sobre ele, ele já fez coisas muito boas, como uma coisa que eu detesto, que é Aku no Hana. Algumas pessoas adoram aquele negócio, mas são bem poucas. Vai assistir, é um negócio único, eles usaram rotoscopia. Que ideia de malucos aquele negócio. Mas de qualquer forma, ele também já fez Mushishi, que é um anime muito bem dirigido. Eu não sou tão fã assim de Mushishi, mas o anime é bem dirigido. Então eu não sei exatamente o que esse diretor vai fazer, que depende da cabeça dele. Ele é extremamente autoral, que der na cabeça na telha dele lá de fazer diferente e tal, ele vai fazer. Então eu tô com certo medo dele. Ele não vai fazer um negócio comum, provavelmente não. Mas vamos ver, quem sabe não sai um negócio legal. Made in Abysm. Esse acompanha a história de uma garota que mora na beira de um sistema de túneis chamado Abismo. O sonho dela é se tornar uma aventureira como a mãe dela e explorar o local. E um dia, quando ela acaba conseguindo explorar, ela encontra um garoto robô. A premissa é basicamente essa. A parte interessante desse anime é que comentaram já comigo, na verdade comentaram em vários fóruns da internet, que ele é engana-trouxa. Como assim? Ele parece um negócio levinho e tudo mais, o design dele parece bem bobão, só que ele tem uns negócios muito pesados nele, não é pra criança como parece. Eu tô mais curioso com ele por causa disso que outra coisa. Inclusive a staff dele de um outro anime bem pesado, é igualzinho a mesma staff de Black Bullet. O estúdio é o Kinema Citrus, é um estúdio muito bom, a animação desse anime deve ser acima da média, e o diretor é o de Monster, que é um bom diretor também, então deve sair uma parte técnica legal desse anime. Fate Apocrypha, mais uma adaptação de Fate, esse no caso é baseado em uma light novel, já foi fechado em 5 volumes, então notícia boa, vai ter um final completo, um final certinho, fechado, no caso deve ter uns 25 episódios, adaptar isso em 2 ou 3 episódios ficaria muito rushado. Esse tem uma premissa um pouquinho diferente, na história vários servos são invocados, sim, essa parte é igual a todos os Fates, mas são divididos em 2 grupos diferentes, cada um deles tem 7 mestres e 7 servos, e eles lutam entre si pelo Santo Grau. Tá, essa parte é igual a todos, o Santo Grau, no caso, oferece um desejo ao ganhador e tudo mais. E bom, esse dizem que é aquele Battle Royale que muita gente quer, luta sem parar e tal, até porque tem muitos servos e mestres, então eu tô bem curioso pra esse. O trailer tá bacana, apesar de que o design não parece que vai ser super consistente, mas a animação dos combates parece que vai ser boa. Esse diretor é bem experiente, mas eu nunca vi ele trabalhando com anime especificamente de ação, então é esperar pra ver. Os comerciais que ele dirigiu, junto até com o staff da Pictures, que é o estúdio que tá fazendo esse anime, estavam legais, estava bem animado, aqueles clipes, se eles conseguirem fazer coisas no mesmo nível, deve ser um negócio bacana. E não, você não precisa assistir os outros animes de Fate, já fiz guia sobre Fate. A maioria dos animes de Fate você pode assistir direto, você não precisa assistir outro, você não vai ficar perdido na história, são histórias relativamente fechadas também. Felizmente essa vai ser mais uma história fechada, e até um dos motivos que eu tô colocando bastante hype nele, além de tem bastante elogio ao light novel, então tomara que saia algo legal. Chronos Hunter. Esse conta a história de várias pessoas que podem controlar o tempo e lutam contra monstros que comem o tempo, quando alguém morre desejando mudar alguma coisa do seu passado. É basicamente essa a premissa inicial. O estúdio não é muito bom, tem inclusive muita computação gráfica nesse trailer, algumas pessoas gostaram até. Se você gostou, sem problema quanto a isso, todas as partes de ação desse trailer são feitas em computação gráfica, e não tá muito bem modelado e tal, e eu não achei tão boa a parte técnica. O diretor... Bom, esse infeliz devia ser proibido de dirigir animes. Depois de Chaos Dragon. Vocês já viram Chaos Dragon? Dá uma olhada. Tem uma das piores direções que eu já vi. Aquele negócio é o exemplo perfeito. Por que é uma direção ruim, Marco? Aquele anime é o perfeito exemplo de como dirigir mal um anime, como tomar decisões ruins em um anime. Tem uma parte na tela que eles começam a passar um bando de legendas assim, aqueles textão gigante, lê aí, vai lendo. Aí legenda, aquela legenda sem parar e tal, parece um negócio de Star Wars, só que não é uma paródia de Star Wars. E é um textão colossal, eu não entendo. Cara, aquele anime é um mistério pra mim até hoje. Tá bom, esse diretor pode melhorar e tal, depois daquele anime, mas eu não faço ideia depois do que ele fez naquele, ele conseguiu trabalho de novo.
mas vamos ver, quem sabe ele não melhora nesse. A premissa pelo menos é interessante, eu gosto dessas premissas que mexem com viagem no tempo. Eu só não tô esperando muito da parte técnica, apesar do design dos personagens ser bonito, só que isso não quer dizer muito quanto a animação. E, por favor, que esse diretor tenha melhorado muito a direção dele depois de Chaos Dragon, porque ninguém merece outro anime daquele. Shoukoku no Altair, essa adaptação de um mangá, ele conta a história de um homem servindo a um conselho de generais, lutando para tentar impedir uma vindoura guerra entre o país dele e o país vizinho. O diretor desse anime é muito bom, o estúdio também é bom, o problema é que esse estúdio pegou um bando de animes para fazer, ele tá fazendo 3 animes na mesma temporada, tá continuando na temporada anterior e fazendo mais 2 temporadas, então pode dar ruim para algum desses animes, tem nada garantido, ele já teve problemas quando ele tentou fazer 2 animes ao mesmo tempo, que dirá 3, então fica avisado quanto a isso, mas a história pode ser boa, inclusive o trailer me lembrou bastante, eu acho que provavelmente por causa do cenário e tudo mais, me lembrou Arslan Senk, mas pode ser um negócio totalmente diferente, não tem nada garantido sobre isso. Mas para quem achou interessante, vale dar uma olhada, pode sair algo legal. Princess Principal. Esse conta a história de várias espiãs que também são alunas de um colégio. Eu olhei meio feio de cara pra esse anime, pareceu aquele anime de garotinhas e tal. Mas o diretor desse anime é muito bom, o estúdio também é muito bom. Ele consegue geralmente entregar animação muito acima da média, na maioria dos animes, quer dizer, todos os animes que ele fez até hoje. Então eu acho que vale a pena dar uma olhada, pode sair algo interessante. A trilha sonora é feita pela mulher que fez a trilha sonora de Sword Art Online e Fate Zero também, ela é muito conhecida, as trilhas sonoras dela são muito boas, então vale a pena dar uma olhada em pelo menos um episódio desse. Knight and Magic, essa é a adaptação de uma light novel, ele acompanha um garoto que é viciado em robôs, ele acaba morrendo e é reencarnado em um mundo de fantasia, onde ele vira um cavaleiro que pilota uma espécie de robô movido à magia. O diretor e estúdio são só medianos, então não esperem muito da parte técnica. E sim, é um protagonista masculino, a aparência dele é feminina mesmo, é uma das piadas da obra, e eu particularmente não gosto desse negócio de trap e tal, mas tem gente que gosta, então não vou discutir muito quanto a isso. Eu vou dar uma olhada no primeiro episódio, quem sabe não sai algo interessante, sabe, a história não é boa, pelo menos bastante divertida, e eu tento manter uma visão positiva quanto às estreias. Robomaster The Animated Series, e esse conta a história de um grupo de alunos se preparando para uma competição mundial de luta de robôs. Quem gosta do tema pode valer a pena dar uma olhada, o diretor é bom, mas o estúdio não é dos melhores, então fica avisado, não esperem muito da parte técnica. Isekai wa Smartphone to Tomoni, essa é a adaptação de uma light novel que conta a história de um garoto que é reencarnado em um mundo de fantasia com um smartphone dele, que dá algumas vantagens a ele nesse mundo. Eu sei lá como ele recarrega esse negócio, mas tudo bem, com o tempo ele vai juntando várias heroínas à volta dele e forma um famoso harém. A premissa é bem genérica, quer dizer, tirando reencarnar com o smartphone, que é meio esquisito, mas eu tento manter uma visão positiva da maioria das coisas, vai que elas me surpreendem, só que eu não esperaria muito a parte técnica desse anime, o diretor e o estúdio não são muito bons, e o primeiro trailer que saiu não estava dos melhores também, mas quem sabe a história não compensa, é um negócio bem divertido e engraçado. Para comédias, a parte técnica não é tão importante assim. Koitsu Uso, essa é a adaptação de um mangá. A história se passa em um mundo onde o governo decide com quem você vai se casar a partir dos seus 16 anos, e o protagonista acaba em uma situação complicada porque ele se apaixona por uma garota do colégio dele e ele descobre que a garota também é apaixonada por ele. E aí eles estão nessa complicação de o governo decidir com quem eles vão se casar quando são apaixonados um pelo outro. A premissa inicial da história é basicamente essa, o diretor é bom, na verdade a equipe completa desse anime é a mesma de Yamada Kan The Seven Witches, que é um anime que eu gostei bastante. Tudo bem, foi rushado e tudo mais, mas para a situação que eles estavam, porque eles tinham que adaptar de material, eles conseguiram fazer um ótimo trabalho ali, então eu tô olhando com uma visão positiva para esse anime, pode sair um negócio legal. Não tô esperando muito, a parte técnica não é o forte desse estúdio, mas a história pode ser interessante. Tente no Trippy, essa é a adaptação de uma light novel e conta a história de 3 garotas que resolvem formar uma banda, com a ajuda de um garoto que compõe músicas para elas. A staff não é das melhores, mas para quem curte esse gênero de anime, garotas fofinhas e tudo mais, é uma das únicas opções da temporada, a outra opção é Lucky and Logic. Então se você gosta desse gênero de anime, pode valer a pena dar uma olhada. Kakegurui, essa é a adaptação de um mangá. A história acompanha uma escola especial de elite, onde os alunos podem apostar livremente um com o outro, e para quem ganha essas apostas, a escola é o paraíso, mas para quem perde, ela pode virar um pesadelo. A história começa com um garoto perdendo uma aposta importante, e aí entra uma nova garota no colégio, que acaba ajudando ele, e a partir daí ela começa a fazer coisas totalmente surpreendentes dentro do colégio. A premissa inicial é basicamente essa, pelo trailer já dá pra notar que é um negócio puxado pro terror psicológico, com os exageros visuais e tal, nas expressões dos personagens. Pra quem gosta desse tipo de anime, pode valer a pena dar uma olhada. A staff é boa, é do mesmo diretor de Garo, do estúdio também. O único problema é o que eu falei antes, esse estúdio Mapa tá pegando 3 animes pra animar na mesma temporada, então algum deles pode acabar saindo com animação meio
Problemática, vale dizer isso, mas a história pode ser interessante, então pode compensar mesmo que tenha problemas nesse caso. Vatican Kiseki Shousakan, essa é a adaptação de uma novel. A história acompanha dois padres cientistas que viajam pelo mundo investigando a autenticidade de milagres. Eu achei a premissa interessante, é bem diferentona pelo menos. O diretor é bom, o estúdio é mediano, de vez em quando entrega algumas coisas acima da média, de vez em quando entrega coisas só medianas, não costuma entregar animações muito abaixo da média, mas para esse tipo de anime eu acho que não vai ser muito exigente em termos de animação, e a premissa pelo menos é interessante, com certeza vou dar uma olhada. Dive, outra adaptação de uma novel, essa conta a história de integrantes de um clube de mergulho que está prestes a ser fechado, a não ser que os membros dele vão para uma equipe olímpica de salto ornamental. Sim, eu tô falando que tem anime de tudo, até salto ornamental, tem um anime específico para isso agora. E bom, pode sair um negócio interessante, o diretor é bom, o estúdio é bom também, geralmente consegue entregar animações acima da média. A grande dúvida é se vai ser um daqueles animes focados nas mulheres, ou seja, cheio de fanservice para elas, ou para o público homossexual, pode ser também, ou não, vai ser um anime puramente focado no esporte, a gente vai ter que esperar para ver. Ballroom Yakuzo, essa é a adaptação de um mangá, bem falado até, a crítica elogia bastante esse mangá, é um mangá focado em dança profissional, tô falando que tem anime de tudo. A história desse foca em um garoto que está frustrado por não ter talento para nada que tentou até agora, até que ele descobre que tem jeito para dança profissional, e ele começa a trilhar esse caminho a partir daí. A gente vai acompanhando ele e vários personagens à volta dele. O estúdio é bom e o diretor é bom também, então deve sair uma animação acima da média e vai precisar, porque é um anime de dança, então para fazer aquelas danças fluidas, não são um bando de quadro estático, vai exigir um bocado de animação. Tomara que saia algo legal, tô curioso para dar uma olhada nesse anime. E é isso, quem quiser mais animes, tem mais vários que eu vou comentar na parte 2, tem um bando de comédias românticas essa temporada, mas nenhuma delas lançou um trailer até o momento que eu fiz esse vídeo, então eu resolvi deixar elas para a parte 2. Tem uma inclusive que dizem que lembra bastante Oregairo, quem já quiser dando uma olhada nelas, é só dar uma olhada no post escrito, tem o link para ele na descrição do vídeo. Tem também as listas dos animes mais esperados de 2017, vários animes daquela lista não saíram ainda. E é isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo se inscreva no canal, deem um like e até a próxima!